Vai dizer assim, ó, 11:20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Jesus falando. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de... Então diga assim, é chegado sobre a minha vida o quê? Então diga de novo, o que é chegado? O reino de Deus. E olha só o 21. Vai dizer assim o 21. Quando o valente, aqui eu quero que você já comece a entender o que Deus está dizendo. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Olha só. Quando um valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Olha o que vai dizer o 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, o vencendo, tira-lhe tudo, ou tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos, ou seja, e leva. Muda a tradução, Thaís, dessa aqui para mim, filha. Só nesse 22. Olha lá, ó. Ainda está em despojo? E divide os seus despojos. Olha lá, ó. Quando, porém, alguém mais forte o ataca e o vence, tira dele a armadura em que confiava, em que confia, e divide os despojos, ou seja, e divide tudo aquilo que ele rouba. O que tem a ver com a minha vida? O que o senhor está querendo dizer? Diga assim, o homem que não confia em Deus corre esse risco. Se nós voltarmos no 21, olha o que está escrito. 21, Thaís, olha lá. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua casa e os seus bens estão o quê? Um homem forte e bem armado. Espera aí, aqui quem cuida sou eu, quem guarda sou eu, quem manda sou eu. Só que vem sobre ele um mais forte do que ele. Olha o 22. Olha lá, ó. Quando, porém, alguém mais forte o ataca e o vence, tira dele a armadura em que confiava e divide os despojos. Ou seja, rouba o que ele tem e reparte, divide, tira dele. O que tem a ver com a minha vida? Agora eu quero que você entenda, mundo espiritual. Aquela pessoa que confia no que tem e não confia em quem? Em Deus. Não, meu Deus é o que eu tenho, meu Deus é o que está garantido. Olha o que a Bíblia está dizendo, vai vir um mais forte e vai levar tudo. E vai levar tudo. Ou seja, aquele que se dizia forte, que estava guardado, não vai ficar sem nada. O que tem a ver com a minha e com a tua vida? Quando deixamos de confiar em Deus e colocamos confianças em pessoas ou em coisas, vai ser frustrado, vai ser roubado. Quando não colocamos a nossa fé, não temos práticas em buscar a Deus e confiar nele, seremos frustrados, seremos roubados. Aqui Jesus está dando o exemplo de uma casa, dando o exemplo de um homem valente, um homem forte, a qual estava guardando tudo. E Jesus estava falando aqui com os discípulos, com os fariseus. E olha o que vai dizer para mim e para você, no 23. Aquele que não está comigo, olha o que Jesus estava dizendo, está contra. E aquele que comigo não ajunta faz o quê? Espalha. Jesus estava anunciando o reino de... Mas nem todos, como nos dias de hoje às vezes, nem todos dão ouvido. A palavra de Deus quando é ministrada, nem todo mundo se atenta. Quer viver o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Vai dar o quê? Errado. Por quê? Porque o valente que a Bíblia está dizendo é Satanás e os seus demônios. A casa que é roubada, muitas das vezes, se nós não vigiar, vamos falar no passado, profetiza na sua vida. A casa que era roubada no passado era nossa. Que a nossa confiança era na força do nosso braço. E mesmo assim, sem Jesus é roubado. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Coloque a tua fé, a tua confiança em Deus. Tenha uma vida de busca, de oração, de intimidade.
Senão, até o que você não tem é roubado, é perdido. Por que muitos é roubado a alegria? Por que muitos é roubado a saúde? Por que muitos é roubado os sonhos? Porque não tem vida de oração, de comunhão. Por que muitos é roubado a fé? Mesmo tendo fé, mas não tem a prática da fé. Por quê? Porque não tem vida de oração, não tem comunhão com Deus. E Jesus estava dizendo, aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Olha só o seguinte, o 24. Olha o que vai dizer. Olha só o que Jesus estava explicando. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares o quê? Áridos, procurando descanso. E como não o encontra, diz, voltarei para casa. De onde? Sair. O homem que confia em Deus, a casa é limpa e adornada. O homem que tem compromisso, responsabilidade com Deus, quem cuida dele é Deus. Quem está entendendo? Estou falando homem, mas quando eu digo homem, biblicamente, é homem e mulher. Então, o homem que tem fé em Deus, que busca o Senhor, ele não tem que temer a nada. Porque Deus é com ele em todo o tempo. E qual é a chave para mim e para você? Você tem livre oportunidade de buscar o Senhor. Ah, mas eu trabalho. Não ponha desculpa. Porque você pode orar, buscar o Senhor sem abrir a boca no seu trabalho. Você pode se conectar com o Espírito Santo. Sem sair, seja a posição que você tiver. Você pode falar com Deus e Deus vai te ouvir, Ele vai estar sobre você. Quem está entendendo? Só que a responsabilidade, o compromisso espiritual te protege, te guarda, te livra das coisas do maligno. Então veja bem, quando um espírito, então a nossa guerra é com esse, sua guerra não é com pessoas. Sua guerra não é com pessoas. Apóstolo, mas é o fulano, é o cicrano. Não, essa pessoa tem uma porta aberta e o demônio acessa a vida dela a hora que ele quer. Tanto bagunça a vida dela, como vai bagunçar a vida daqueles que estão em volta dele. Porque essa pessoa é um portal de Satanás. Ele entra e sai a hora que ele quer. Só que aquele que confia em Deus, que busca Deus, que tem compromisso, responsabilidades com Deus, esse quem guarda, quem cuida é Deus. O demônio não tem livre acesso. Olha o que a Bíblia está dizendo. Vou simplificar, o Espírito Santo está mandando eu simplificar. Sabe quando uma pessoa vem aqui irradiada com demônio? Quem já viu a pessoa sendo expulsa aqui, o demônio sendo expulso aqui? Quem já viu? Presta atenção. Geralmente no final do culto, né? Quem já presencia na fila de oração vê a pessoa manifestar e o demônio ser expulso. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando aquela pessoa vem aqui e aquele espírito maligno é expulso da vida dela, quando um espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos. Ele fica sem morada, sem casa. Já viu essa expressão? Sai. Então ele tem que ir em... Olha o que ele faz, olha o que a Bíblia está dizendo. Quando o espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos, procurando o quê? Descanso, uma casa para ele entrar, uma vida. Como não a encontra, diz, voltarei para a casa da onde eu... Como é que faz para esse demônio voltar para essa pessoa? Sabe aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, estava tão firme, estava buscando o Senhor, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com essa pessoa? Parou de orar, parou de jejuar, se afastou da paz, foi roubada a fé. E nessa trajetória comete pecados. Porque se distanciou da presença, da palavra do Senhor. A fé vem por ouvir e ouvir o quê? Então quem não está conectado em ouvir a palavra, vai fazer errado. Ah, mas eu sou bonzinho. Não tem nada a ver, a Bíblia não fala sobre bonzinho. Ah, mas eu dizimo, eu oferto, eu entrego uma cesta básica. A Bíblia não fala a respeito disso. Jesus falou, quem não está comigo, quem não ajunta comigo, está o quê? Espalhando. Jesus falou assim, ou dentro ou fora, ou tudo ou... Então não é o que nós pensamos ou o que nós achamos. Então não tem desculpa. É compromisso. Ou eu confio e coloco a minha vida na mão do Senhor e ando pelo Espírito e pela palavra e pelo Espírito, ou eu vou continuar fazendo aquilo que eu penso, que eu acho, e vou colher os meus próprios resultados. E Deus não tem nada a ver com isso. Ah, Deus não me ama, Ele te ama. Mas o segredo é, será que eu e você amamos Ele? Porque quem ama, obedece. Quem está entendendo?
Ninguém ama a Deus da boca para fora. Quem ama, pratica. Mata o seu eu e anda pela palavra. Então olha só, quando um espírito imundo sai, ele vai sair por um tempo. Ele vai rodar em lugares áridos. Mas se essa pessoa, esse homem, não orar, não jejuar, não mudar os hábitos, ele vai voltar. E qual é o perigo? Põe mais na frente, filha, no 25. Ao chegar, encontra a casa o quê? Varrida e o quê? Quem é que coloca a casa varrida em ordem? Quem? O Espírito Santo de Deus. Se o mal for expulso da pessoa, quem que vai entrar e vai organizar a casa? Quem é? O Espírito Santo. Ó, em algumas orações eu já pedi para vocês repetirem assim, ó. Diga assim, leva o teu pensamento na tua casa, diga assim, ó, Deus de surpresa. É uma oração. Se você orar, você vai viver algo aí. Diga, Deus de surpresa. Entra no meu lar e arruma tudo que estava fora no devido lugar. Quem que você acabou de convidar para sua casa agora? Espírito Santo. Você acabou de fazer uma oração. Você crê na oração que você fez? Você está aqui e você acabou de fazer uma oração e liberar palavras. Você verbalizou. No mundo do Espírito, você pediu para o Senhor entrar na tua casa e colocar tudo no devido lugar. Quem crê que Ele já está fazendo isso? Só que veja bem, isso não quer dizer que você não vai ser tentado. Isso não quer dizer que você já venceu, não. Você vai ter que vigiar em todo. A Bíblia diz, orai e vigiai. É assim que a Bíblia diz? Sim ou não? Não. A Bíblia diz, vigiai e depois ora. Primeiro eu vigio, depois eu entro em orar. Vigiar no quê? Nas minhas práticas, no que eu assisto, no que eu falo, no que eu faço. Primeiro eu vigio, depois eu posso entrar em oração. Porque se eu estou vigiando no meu comportamento, quando eu entrar em oração, vai se cumprir algo que está escrito na palavra. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em nós, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, pedirás tudo o que quiseres, e assim vos será feito. Espera aí, se eu estou em Cristo, Cristo está em mim, e eu ando pelo Espírito e pela palavra, eu posso pedir qualquer coisa. No tempo de Deus, na hora do Senhor, vai acontecer. Eu posso verbalizar, eu posso desejar algo. E quando eu falar isso, eu vou viver tal coisa. No tempo do Senhor, eu começo a viver. Por quê? Porque eu estou zelando pela palavra e pela comunhão do é muito mais além de vir na igreja. Ah, mas eu venho na igreja. Ah, mas eu estou sempre na igreja. Estar na igreja não é ser a igreja. O segredo é se transformar na igreja. A igreja não é essas paredes. Isso aqui é o templo. A igreja somos nós, quem está entendendo? O Espírito Santo de Deus, ele não habita nas paredes, ele habita em nós. Então o que ele quer? Que eu e você tenha consciência e ande pela palavra e pelo Espírito. Senão vai ficar guerreando. O Senhor tem um caminho bom, né? Romanos vai dizer, né? Precisamos renovar nossa consciência para saber, para provar da boa, perfeita e agradável vontade de quem? Se não renova a consciência, como que vai saber a vontade de Deus? Ah, mas como que eu renovo a minha consciência? Obedecendo o quê? A palavra. Andando pela palavra, não o que eu penso, o que eu acho. Eu preciso andar pela palavra e ter comunhão com o Espírito. É além da placa da igreja, do ministério, do profeta, da profetisa, é além de tudo isso. Eu preciso andar pela palavra e pelo Espírito. E aí sim a vontade de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Quem está entendendo? Olha lá, ó. Ao chegar encontra a casa, então quer dizer que ele voltou. Ao chegar encontra a casa varrida e em ordem, a casa organizada. Põe no próximo, filha, no 26. Então, olha só o que ele faz. Então, vai atrás de outros 7 espíritos o quê? Espíritos o quê? Do que ele. Olha só como o maligno é sujo. A pessoa comete um tipo de pecado até conhecer o Senhor. Na hora que vive experiências com o Senhor e tira a mão do arado e olha para trás, vem demônios piores. E ela vai cometer pecados maiores.
Porque os demônios que vêm sobre a vida dessa pessoa são demônios piores do que o da primeira. Olha só. Então vai atrás de outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, ou seja, já entrou na casa, ele acessou a casa. Ele acessou a casa, colocou um vício ali, uma prática. A pessoa está ali no vício ou numa prática pecami. Ela pecou e depressa ela não pediu o quê? Perdão. Ela continuou na prática, não, só um pecadinho, Deus está vendo, Deus conhece meu coração. O que aquele demônio fez? Ele sai depressa, busca 7 piores, olha lá. Piores do que ele, e entra e passa a fazer o quê? Passa a fazer o quê? Viver ali. Tornando o estado final daquele homem pior do que primeiro. Aí muitos falam assim, nossa, a luta é maior agora que eu voltei para a igreja. Por que a luta é maior? Porque os demônios são piores. E por que os demônios, por que piorou a situação? Porque aquela pessoa não vigilou, ela não teve vida de orar, ela se afastou da palavra. Aí a guerra vai exigir mais o que dela? Vai exigir um nível mais alto de fé. E a fé só pode vir mais firme, mais alto na vida dela, se ela estiver buscando o quê? A palavra. Se ela não tiver a palavra, tem pessoas que você ama, você respeita, mas a pessoa não muda por causa dela mesma, porque ela não entendeu. Se ela não se posicionar, ela está destruindo a vida dela e destruindo até aquele que ama ela. Espera aí, a salvação é indivíduo? Eu posso te amar, mas eu não posso amar a sua salvação mais do que você. Que o que está em jogo não é bênçãos na terra. O que está em jogo não é a casa nova, o carro novo, a vida financeira estabilizada. O que está em jogo é salvar. E aquele que morre em pecado vai direto para onde? Passagem carimbada. Diga assim, Deus, não me tem mais por inocente. A partir da hora que você ouviu a palavra, esquece, pode chorar. Veja bem, Saul chorou, tinha arrependimento no choro de Saul? Qual foi a palavra de Deus para o profeta Samuel? Até quando você vai ter misericórdia, você vai ficar intercedendo, porque eu já rejeitei. Saul foi rejeitado por quem? Acabou. Porque Deus deu diversas oportunidades, mas ele não quis, ele quis fazer do jeito dele. Porque ele estava reinando. Sabe quando tudo está dando certo? Está tudo dando certo, eu vou continuar fazendo do meu jeito. Só que na hora que começar a dar tudo errado, eu vou buscar o Senhor. Só que agora, deixa eu avisar, essa pessoa, os demônios que estão sobre ela é piores. Então ela vai ter que buscar muito mais. Ela já tinha vencido uma grande parte. Ela retrocedeu e trouxe uma bagagem pior. Então a vida dela de oração vai ter que ser dobrada. Ela vai ter que orar muito mais, ela vai ter que jejuar mais. Por isso que a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou o quê? Mas para a graça de Deus, que é um favor que nós não merecemos, superabundar, é necessário uma entrega, uma renúncia. Deus nos dá 24 horas do dia. Muitos reclamam. Ah, mas eu não tenho tempo disso, da igreja, disso, daquilo. Quanto tempo você gasta no seu celular? Se você pegasse esse tempo que você gasta no seu celular, não precisa ser todo ele, não. Não precisa ser todo o tempo que você fica no celular, não. Pega metade do tempo que você fica no celular e investe em oração. Você vai ver se a sua vida não muda. Pega metade do tempo que você fica nas redes sociais, que não edifica nada, faz você ficar se iludindo ali, rindo com coisas ali, enquanto o demônio está roubando você. Pega metade desse tempo que você gasta nas redes sociais, dobra o joelho e ora. Você vai ver como vai começar a mudar a tua vida. Então veja bem, a Bíblia está dizendo, apóstolo está me afrontando, é a Bíblia. Esse lugar é conhecereis o que? A verdade o que? Então aqui é o lugar de você ouvir a verdade. Então olha só, então vai atrás de outros 7, olha como o demônio é perverso. Ele busca outros 7 piores e fala assim, ó, aquela casa ali já é minha, eu tenho acesso, vamos cair para dentro. O que acontece com essa pessoa? As práticas dela serão piores. E ela vai ser vulnerável, porque ela está distante da palavra e do Espírito
Posso amar, posso orar. Pode, a oração de um justo tem muito dos seus, mas quando a pessoa quer. Se eu orar e você não quiser ser curado, ser liberto, a casa divide. E casa dividida? Não adianta só o pastor querer a sua mudança. Não adianta só o profeta profetizar na sua vida. A Bíblia diz, faz a tua parte que eu te ajudarei. Se eu e você não fizer a nossa parte, como que o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar? Cada um vai ter o seu compromisso para viver a verdadeira mudança. Cada um tem a sua parcela de compromisso. Mas quando você, quando eu, quando nós somos sinceros com Deus e abrimos o nosso coração e falamos, Senhor, eu não quero mais essa prática, eu não quero mais essa situação, me ajuda. Aí vai vir o Espírito Santo e vai te ajudar. Mas qual vai ser o caminho? Não vai mudar a tua vida do dia para a noite. Se você pensar que vai mudar do dia para a noite e está tudo resolvido, demônio, espírito maligno não cansa. Você cansa. Você trabalhou o dia inteiro, você fez os seus afazeres, você teve as suas preocupações, seus compromissos. A sua carne cansa, mas o espírito não cansa. Então o espírito ele vai tentar em todo o tempo. Como que você vai vencer? Andando no espírito. Como que você vai viver? Vivendo, praticando, meditando na palavra, ouvindo louvor, jejuando, orando. Aí você vence. Hoje, enquanto eu orava, o Senhor falava ao meu coração. Tenho bênçãos, coisas grandes, promessas, liberada para o meu povo. E o meu povo não está desfrutando. Está tudo liberado. Em oração, eu falei, Senhor, por quê? O Senhor falou assim, porque não oram. Porque se estivesse orando, os resultados já seriam diferentes.